Igreja, paz do Senhor. Irmão, dá para melhorar depois de uma oferta que o pastor Bonfim ministrou sobre o sopro de vida. Você pode falar um pouco melhor? Paz do Senhor, igreja. Pode tomar seu assento. Irmãos, Deus colocou algo no meu coração. Abra sua Bíblia em 1 Reis, do capítulo 18, versículo 30, por gentileza. Aleluia. Amém? A palavra do Senhor vai falar assim: Então Elias disse a todo o povo: aproxima-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Próximo. Depois apanhou 12 pedras, uma pedra para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derrame sobre o holocausto e sobre a lenha. Amém? Vamos ler até aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Pai, Senhor, a tua palavra foi lançada. Pai, Senhor, que o Senhor venha ministrar, Senhor, grandemente nos nossos corações. Pai, Senhor, nós queremos repreender, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que tenta, Senhor, impedir, Senhor, o teu agir nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui nós estamos falando de um profeta ao qual se chama Elias. Elias, ele foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, se não foi o maior. Ele foi conhecido como o profeta de fogo. Elias, ele traz para nós uma imagem de obediência, uma imagem de fé, uma imagem de sacrifício. Irmãos, quando Elias aparece, ele aparece do nada. A Bíblia não vai falar aonde Elias, na verdade a Bíblia fala onde Elias nasceu, que é numa cidade chamada Tisbe. Mas antes disso não tem relato sobre a história de Elias. E a Bíblia vai falar que Elias apareceu do nada e simplesmente falou assim: não vai chover. Mas ele não falou assim. A maioria dos profetas falava assim: segundo o Senhor, ou diz assim o Senhor. Mas ele não, ele foi diferente. Ele falou assim: segundo a minha palavra, não vai chover. Irmãos, e realmente não choveu. Deus abençoou a palavra dele. Após isso, Elias sai de cena e vai para o deserto. Ele é direcionado ao deserto. E ali no deserto ele fica durante 3 anos e meio. E durante 3 anos e meio não houve chuva. E a palavra do Senhor vai falar que Deus cuidava de Elias. Deus mandava corvos para trazer comida para Elias. E um pouco mais à frente, a palavra também vai falar que Deus usou uma viúva para cuidar de Elias. Então, irmãos, tem muitos desertos que nós passamos que às vezes nós achamos que é o inimigo que tem colocado nas nossas vidas. Mas é Deus nos tirando de cena para mostrar que Ele cuida de nós. Ele nos supre, e se for preciso Ele vai usar qualquer coisa. No caso de Elias foi um passarinho. Irmão, você já se imaginou sendo cuidado por um pássaro? Tem alguém comigo?
Você já se imaginou? Porque eu não me imagino, mas eu tenho quase 2 metros de altura. Imagina um pássaro trazendo comida para mim todo dia. Não tem como, irmão. Mas é nos pequenos detalhes que Deus cuida da gente. E, irmãos, após isso, após os 3 anos e meio, Elias volta para a cidade de Israel. E eu vou abrir um parênteses aqui. Israel estava sendo governada por Acabe e Jezabel. E por esse governo, em Israel acabou sendo trago muitos ídolos, muita idolatria, muitas coisas que não agradavam o coração de Deus. E chegou num belo dia que Elias falou assim, ele simplesmente desafiou, ele desafiou os profetas de Baal, a qual Jezabel tinha trago com ela. E, irmãos, tem muitas coisas nas nossas vidas que nós precisamos montar um altar para Deus. Mas não é montar um altar de qualquer jeito. Eu vou lá, vou fazer de qualquer jeito. Eu vou lá, vou acender para um altar para Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui. Antigamente, para nós cultuarmos a Deus, nós precisávamos fazer um holocausto no Antigo Testamento. E nós precisávamos entregar alguma coisa para Deus. Só que, irmãos, a Bíblia vai falar de várias entregas que nós poderíamos fazer para Deus. Nós poderíamos fazer igual foi o caso de Elias, com um novilho. Nós poderíamos fazer de um cordeiro. Nós poderíamos fazer de farinha. Então Deus, Ele colocava situações e colocava formas de nós adorarmos Ele. Só que uma coisa que Deus sempre pediu e sempre exigiu foi perfeição nas formas de adoração a Ele. E na nossa vida, irmãos, não é diferente. Como será que nós temos montado o nosso altar para Deus? Como será que nós temos prestado os nossos cultos para Deus? Será que nós estamos prestando uma rotina? Hoje eu vou no culto, quinta eu vou no culto, domingo eu vou no culto, são 2 horinhas. Como que nós estamos fazendo a nossa adoração a Deus? E a Bíblia vai falar que Deus sempre quis a perfeição. E deixa eu ver. Aqui vai falar assim, no versículo 33: depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Irmãos, quando Elias chegou nesse ponto, ele fez um desafio aos profetas de Baal. E a Bíblia vai falar que Elias deu a oportunidade para eles, para que qual Deus descesse fogo naquele altar seria o Deus que governaria, para se dizer assim. A Bíblia vai falar que os profetas de Baal fizeram um altar e cortaram o novilho e adoraram ao Deus deles e nada. E a Bíblia vai falar que chegou na vez de Elias. Elias foi lá, fez o altar. Ele não simplesmente fez o altar. Ele foi lá, pegou a pedra, colocou fez 12 pilhas. Depois ele foi lá, arrumou bonitinho. Depois ele foi lá, cavou. Depois ele foi lá, colocou a lenha. Depois ele foi lá, cortou o novilho em pedaços, colocou lá. E aí eu vou falar algo aqui.
Será que nós estamos tendo tempo para fazer tudo isso? Será que nós estamos tendo... Eu me incluo nessa questão também. Porque às vezes vira algo muito rotineiro, vira uma rotina. Como será que nós estamos cultuando a Deus? Como será que nós estamos fazendo o nosso altar? Será que nós estamos tendo aquele tempo de qualidade com Deus? Irmãos, eu não estou falando de igreja. Eu estou falando do seu particular com Deus. Estou falando do seu particular. Será que você tem... Às vezes nós imaginamos que para falar com Deus, nós precisamos mover céus e terra. Mas não é. Quando você tem intimidade com a pessoa, você simplesmente fala com ela. Você tem uma intimidade com ela. E aí chegou nessa parte que Elias foi fazer a oferta para Deus. Ele colocou as pedras, colocou as lenhas, ele reparou o altar e depois ele clamou a Deus. E a Bíblia vai falar que o céu se abriu. E naquele momento o fogo dos céus consumiu aquele altar. Então, irmãos, eu vejo que quando nós temos tempo de montar um altar para Deus, nos dedicamos a montar um altar para Deus, Deus responde com fogo. Irmãos, não tem situação, não tem adversidade, não tem intempéries que resista ao poder e à glória de Deus. Porque a Bíblia vai falar que o fogo foi tão grande que consumiu tudo, a água, consumiu literalmente tudo, o novilho, a lenha, a água, consumiu tudo. E por muitas das vezes eu sei que não é fácil a gente montar um altar por conta das nossas adversidades, das nossas situações. Porque às vezes a gente vai falar assim: eu vou montar como que eu vou montar um altar para Deus, sendo que eu tô com uma situação, eu tô com uma adversidade. E aí eu venho aqui nessa noite para te falar que não tem situação, não tem adversidade que resista ao poder e à glória de Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. Irmãos, a única pessoa que pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas não é o diabo, não é demônio, somos nós. Somos apenas nós. E às vezes Deus coloca situações nas nossas vidas para nós crescermos, para nós nos tornarmos dependentes dele, para nós crescermos, para nós cumprir aquilo que ele tem chamado nós para fazermos. Às vezes você pode falar assim: Henrique, meu altar tá zerado, tá bala, tá não tem nada para fazer. Elias também não. Foi Elias que arrumou o problema do altar? Sim ou não? Foi? Elias estava onde? Vocês estão comigo? Vou fazer que nem o pastor Daniel, vocês vão me ajudar a pregar. O altar que Elias estava restaurando, era problema dele?
Foi ele que quebrou o altar? Quem que quebrou o altar? Foi o povo de Israel. Então, irmãos, se você fala assim, hoje o meu altar tá 100%, eu não tenho nada para fazer. Então olhe para o lado, irmão. Olhe para a pessoa que Deus colocou do seu lado e fala assim, ajude essa pessoa a restaurar o altar dela. Porque seja um Elias na vida dessa pessoa. Porque às vezes, muitas das vezes a gente olha para essa pessoa ou para algumas situações dentro da igreja e fala assim, não é problema nosso, não é problema meu, eu não preciso fazer. Mas seja um Elias. Elias também não precisava fazer. Um pouco mais para frente a Bíblia vai falar que Elias estava dentro da caverna e ali ele estava falando com Deus, falou: Deus, todos os seus altares estão quebrados. Desculpa, antes, todos os seus altares foram quebrados. Elias conseguiu arrumar todos os altares? Conseguiu? Ele arrumou quantos? Então seja Elias na vida de alguém. Arrume um altar. Seja canal de bênção na vida de alguém. Se permita que Deus te use como ferramenta. Por muitas das vezes eu relutava e falava assim, não quero isso aqui não, vou fazer outra coisa. Estou tão tranquilo no meu canto. Mas Deus falava assim, eu te chamei. Seja canal de bênção na vida de outras pessoas. Se permita, seja uma ponte a qual eu possa usar você. E vou falar para você, irmãos, estar aqui em cima não é fácil não. E por muitas das vezes, onde Deus vai te colocar, você vai falar assim, Deus, eu não quero estar aqui não vou fazer não. Mas aí Deus vai falar assim, eu te amei, eu te escolhi, eu te separei, então você vai fazer. Então, irmãos, foi isso que Deus colocou no meu coração. Restaure o seu altar. E se seu altar estiver restaurado, seja um Elias na vida de alguém. Não seja aquela pessoa que olha e fala assim, não vou fazer não. Se cada uma pessoa for um Elias na vida de outra pessoa, irmãos, a gente vai povoar o céu fácil. Mas agora, se você não for o Elias na vida de outra pessoa, essa outra pessoa vai sobrar para alguém. E aí vai ficar pesado para outra pessoa. Então, se cada um for aquilo que Deus chamou nós para sermos, não vai ficar pesado para ninguém. Deus vai trabalhar grandemente. E às vezes a gente fica com receio, com medo de fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Mas, irmãos, o mundo está aí. Quando você era do mundo, você tinha vergonha de fazer as coisas? Tinha ou não tinha? Hoje não tinha? Você falava, não, eu vou fazer, vamos viver uma vida só. E aí hoje a gente está aqui na casa de Deus e fala assim, não, Deus, eu tenho medo, tenho vergonha, não quero fazer. Irmãos, enquanto muitas das vezes eu me incluo também, enquanto muitas das vezes nós nos acovardamos, o inferno está crescendo. E ele não para porque a gente fala que não vai fazer. Ele continua se articulando. Mas eu creio que à medida que ele cresce, o céu cresce em dobro. E à medida que ele cresce, Deus ainda continua levantando homens e mulheres de Deus para guerrear, para lutar. Então, irmãos, que nessa noite nós possamos santificar o nosso altar. E se aquilo que eu falei, se seu altar tá 100%,
ajude o altar de alguém. Restaure o altar de alguém. E foi assim na vida de Elias. Elias foi um dos personagens mais pragmáticos da Bíblia. Ele teve seus defeitos? Teve. Teve seus momentos de crise? Teve. Mas, irmãos, ele orava, o fogo descia. A Bíblia vai falar que ele estava deitado e Deus mandou um anjo para cuidar dele. Falou assim: não, Elias, acorda, come. 2 vezes. E após isso, o final de Elias fala que ele foi simplesmente levado por uma carruagem de fogo para os céus. Então, irmãos, que nessa noite não vai ser fácil, vai ser árdua a batalha, mas a recompensa é grande. Eu creio que a recompensa é grande, irmãos. Não tem valor no mundo que pague nós entendermos que nós somos joias preciosas do Senhor. Aleluia. Irmãos, foi isso que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Aleluia. Irmãos, se coloque de pé. Mas eu quero te convidar a se colocar de pé como um Elias, não como o pastor Evaíra, que é outro nível. Vou pegar outra pessoa aqui. Se coloque de pé como Elias. Vamos orar, irmãos. Aleluia. Pai, Senhor, nós nos colocamos no seu altar. Pai, Senhor, que nessa noite, Senhor, nós possamos, Senhor, santificar o nosso altar. Pai, Senhor, se o nosso altar estiver quebrado, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a reconstruir o nosso altar. Pai, Senhor, nós queremos lhe pedir, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que tem nos afligido, nos abatido, Pai, Senhor, seja agora repreendido agora em nome de Jesus. Pai, Senhor, nós cremos, Senhor, que a Tua graça basta para nós. Pai, Senhor, vem, Senhor, com o Teu fogo. Pai, Senhor, vem, Senhor, com o Teu amor. Pai, Senhor, que nós possamos, Senhor, entender, Senhor, que nós precisamos, Senhor, ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Pai, Senhor, que nós possamos, Senhor, entender, Senhor, que só o Senhor é Deus. Pai, Senhor, nós queremos Te agradecer, Senhor, e Te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nome de Jesus.